E não tenham dúvidas, esse é o plano do sistema com a vontade do Centrão, de uma candidatura com o apoio do Bolsonaro, mas sem ser bolsonarista, certamente sem o sobrenome Bolsonaro. Veja matérias como essa. Prisão de Bolsonaro fortalece Tarcísio contra Flávio para 2026. Banqueiros tratam Bolsonaro e Vocaro como liquidados em almoço da Febraban. Febraban são os banqueiros, é a Faria Lima. Eu conversei com o senador Flávio Bolsonaro, que disse que o pai não estava bem, continuava com soluço. Meu amigo, você já tentou? Eu já tive uma crise de soluço. Tem um remédio, esqueci o nome agora aqui, que é um anti-inflamatório que se toma aqui nos Estados Unidos. É muito comum aqui esse anti-inflamatório. E eu tenho o efeito colateral desse anti-inflamatório, para mim, é uma crise de soluço que não passa. E a última vez que eu fui fazer uma pequena cirurgia e tal, me deram esse negócio, eu tive uma crise de soluço que durou umas 5 ou 6 horas. Na sexta hora, você quer se suicidar. Na sexta hora, você não aguenta mais soluçar. Você não aguenta, você pede pelo amor de Deus para parar de soluçar. Você não consegue dormir. Você não consegue fazer nada. Agora você imagina um indivíduo que está soluçando há 23 horas. O efeito mental disso. Um sujeito que está se assistindo na televisão ser injustiçado, ter a sua reputação assassinada, com a ameaça de ser enviado para a prisão e de morrer na prisão. Não, vai para Papuda, vai para Papudinha. Você dá medicamento, medicação tarja preta para o presidente, como a gente chama, e imagine o estado dessa pessoa. Agora, como? Eu me pergunto, e tem a ver com a postagem que eu fiz e com o presidente Bolsonaro, o próprio Eduardo falou a esse respeito. Como pode o presidente Bolsonaro negociar, por exemplo, a anistia? Como pode o presidente Bolsonaro negociar a própria sucessão? O Valdemar da Costa Neto, o presidente Bolsonaro vai escolher quem será o candidato. Nesse estado? Nesse estado? Como é que esse homem pode escolher quem vai ser o candidato da própria sucessão? Como pode um refém depauperado negociar a própria soltura? Aí o Ferre reclamou, por que o presidente Bolsonaro não pode falar? Porra, porque tá assim, meu filho. Bolsonaro é um prisioneiro de guerra. Botem uma coisa na sua cabeça, na cabeça de vocês. Bolsonaro é um presidente, um prisioneiro de guerra. E depois que ele estiver livre, ainda vai ter que ser tratado. Tratado para estresse pós-traumático, tratado para que tenha plena recuperação. Não tem como condições de liderar qualquer coisa. Isso é uma falta de respeito, é uma falta de entendimento, é um abuso de uma pessoa numa condição vulnerável. E não tenham dúvidas, esse é o plano do sistema com a vontade do Centrão. Deixar o presidente Bolsonaro nesta situação, isolado, preso, frágil, em confusão mental, para que eles possam voltar com a ideia, que já havia sido frustrada, de uma candidatura com o apoio do Bolsonaro, mas sem ser bolsonarista, certamente sem o sobrenome Bolsonaro. E não acreditem em mim, acreditem nos porta-vozes dessas pessoas. Vejam matérias como essa. Prisão de Bolsonaro fortalece Tarcísio contra Flávio para 2026. É o que diz o sistema. Mônica Bergamo. Bastidores. Banqueiros tratam Bolsonaro e Vocaro como liquidados em almoço da Febraban. Febraban são os banqueiros, é a Faria Lima. Eu posso continuar aqui. Centrão vê nova janela para a chapa presidencial com o apoio de Bolsonaro, mas sem Bolsonaros. Para a Folha de São Paulo. Eu não preciso nem mais ficar dizendo para vocês o que está acontecendo, porque os caras estão dizendo, eles estão dizendo a vocês. Óbvio que você que assistiu o Paulo Figueiredo Show tá me vendo me esgoelar igual um louco a respeito desse assunto, dizendo o sistema não quer o Bolsonaro como candidato, o sistema quer um Tarcísio, e eu já volto, já vou reiterar aqui que para mim não é
o governador Tarcísio, o artífice e planejador desse plano, o orquestrador desse plano, não é. Mas o plano deles é deixar o Bolsonaro mais fundo do poço, na pior condição de saúde, debaixo de tortura psicológica. E aí o cara, prisioneiro de guerra, né? Aqueles caras... O Bolsonaro hoje, a imagem que eu vejo dele é daqueles caras que estavam no Vietnã e foram torturados pelos Vietcongs e pelo exército do Vietnã, e o cara já estava catatônico. Ah, sim, não, mexi na tornozeleira, não. Quis cutucar pra ver o que tem dentro. Tem nego irresponsável na internet dizendo que tem escuta e tal, sem nenhuma evidência. Aí o cara fica num estado mental de confusão, o dia inteiro trancado dentro de casa. Sim. Candidato. Sim, Tarcísio. Sim. Eu não vou ficar calado vendo isso. Eu não vou ficar calado. Eu acho que o desespero destes caras é saber que não há nada que eles possam fazer. Porque vai ter candidatura, sim, de um Bolsonaro. Vai ter candidatura, sim, não é vice, não. Ora, vocês acham que vai acontecer o quê? No momento em que sair Flávio Bolsonaro, candidato a presidente, com o apoio do Eduardo, com o apoio do Carlos, com o apoio do Renan, todos os filhos apoiando, possivelmente, não converso com ela, mas imagino que naturalmente também, com o apoio da Michelle, vai fazer o acordo com quem? Quanto tempo um candidato... O Tarcísio eu acho que nem seria candidato numa hipótese dessa, porque ele não é... O Tarcísio, eu reputo ele inteligência. Mas quanto tempo será que a gente vai demorar para destruir um Ratinho Júnior pelo resto da vida? Quanto tempo a gente vai demorar para destruir qualquer outro candidato que tope fazer esse papel de candidato do sistema, Caiados da vida? Quanto tempo? Eu acho que uma semana de internet a gente acaba com a reputação desse cara para ele nunca mais se eleger nem síndico do prédio. Pelo menos não com o voto da direita. Como que a gente acaba com a reputação? Com a verdade. Só expondo que a pessoa é o candidato do sistema. Não precisa de muito. Ah, bom, para isso precisa ter rede social, né? É, por isso que você precisa ter VPN, tem o link aqui na descrição. Mas esse é o... E aí vocês veem, né? Bota de novo o vídeo de 2022 da Jovem Pan pra mim, Bruno. Eu quero voltar a dizer, esse vídeo é de novembro ou dezembro, acho que é dezembro, bota aí de novo, Bruno. Dezembro de 2022. De eleição nesse sistema que tá aí é uma perda de tempo. Peraí, eu quero voltar. Disputar sistema de eleição nesse sistema que tá aí é uma perda de tempo. E 3. Esse é o trecho. Eu falo depois da prisão do presidente Bolsonaro, mas eu quero prestar atenção nesse trecho. Em 21 de dezembro de 2022, o que eu dizia? Disputar sistema de eleição nesse sistema que tá aí é uma perda de tempo. E 3. Eleição deste jeito, na mão destes caras que escolhem quem são os candidatos, é uma perda de tempo. Então tem gente até de boa fé dizendo, não, é mais fácil vencer o Lula com um Tarcísio como candidato. A gente não pode correr o risco de perder as eleições. Eu falo, que eleições, meu filho? Se o candidato era o Bolsonaro, tiraram ele da disputa. O candidato era o Eduardo, tiraram ele da disputa. Agora o candidato está sendo o Flávio e no despacho contra o Bolsonaro, que determina a prisão, na decisão que determina a prisão do presidente Bolsonaro, o Alexandre já ensaia a abertura de processo contra o Flávio pela comunicação da vigília. Olha, qual é a diferença disso para Nicarágua, para Venezuela? E aí você está preocupado com quem vai ser o candidato só vai ser quem eles deixarem, e aí você vai ter um sistema conduzido pelo Alexandre de Moraes como imperador do país. Você está preocupado com essa eleição? Aí eu volto para 2022, onde eu estava dizendo, meu filho, isso é perda de tempo, vocês estão brigando com a coisa errada. Vocês estão pensando... Como que vocês podem estar pensando em eleição? Se a gente perdeu a eleição com o Bolsonaro presidente, hoje a gente é muito mais fraco. E a gente não perdeu a eleição porque perdemos no voto, perdemos a eleição porque a condução do processo eleitoral foi uma fraude. Independente da máquina, da maquininha, a condução do processo, o trabalho do presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi criminoso. Nós sofremos um golpe de Estado com o presidente Bolsonaro no poder. O que te faz crer que com o Tarcísio ou com quem quer que seja como candidato em 2022, nós tenhamos qualquer capacidade de reação sem antes
minar a capacidade do sistema de fazer o que quer. É impossível. Isso é evidente. Mas os conselhos são dos mesmos bostas que garantiram ao presidente Bolsonaro que ele não seria preso se ele fosse bonzinho e legal com o sistema. E agora, onde estão essas pessoas? Que vão desde Ciro Nogueiras, vão, nesse caso, governadores Tarcísio, vão desde de todas essas pessoas do entorno até os advogados, que diziam para o presidente não dar entrevista, não ser duro, cuidado com as suas palavras, não irritar o Alexandre de Moraes. Agora essas mesmas pessoas querem convencer a gente que se a gente nomear um candidato dócil, esse candidato tem chance de ganhar. Lamento, eu não acredito nem que este candidato, que já seria uma fraude por si só, porque não é o candidato do povo, é o candidato do sistema, contra um outro candidato do sistema, não tem por que esse candidato vencer, porque eles controlam tudo. Porra! Que desespero. Aí eu vejo alguém no comentário político do programa, não vou dizer o programa, mas estão todos, não, porque temos que me preocupar em ganhar para 2026. Porra. Não pode, esse grau de burrice não é mais autorizado a essa altura do campeonato. Esse estelionato eleitoral. Peraí, eu vou beber uma água. Tem muita coisa pra falar, tem que falar dos Estados Unidos aqui, de Samsung, de cacete. Esse é o estelionato eleitoral que o Centrão quer fazer contra você. O sistema quer fazer contra você. Acreditar que você está, de fato, decidindo o futuro do país em 2026.